Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então hoje mais cedo eu estava conversando com uma pessoa sobre caridade no budismo. O pessoal está perguntando se não seria contraditório, né, ensinar as pessoas a fazer caridade, sendo que o objetivo maior do budismo é alcançar a iluminação, né, que é transcender o mundo. Né? Então, por um lado, você está estimulando as pessoas a tentar ajudar o mundo, né, melhorar o mundo, mas ao mesmo tempo o objetivo final é abandonar o mundo, né, transcender o mundo. Então a pessoa está perguntando se isso não é uma contradição. Né? Então a resposta que eu dei foi que não é uma contradição, que na verdade são estágios diferentes, né, de um mesmo processo. Né? Ele estava perguntando especificamente no caso dos monges, né, já que os monges vivem reclusos, né, como é que é essa história, né? Como é que eu respondi que enquanto a pessoa ainda não está pronta, né, para encarar de frente o assunto que é a sua própria mente, né, então ela precisa desenvolver boas qualidades, né, utilizando o quê? Utilizando aquilo que ela conhece, utilizando o ambiente em que ela vive. Né? Então as pessoas normalmente não conhecem nada sobre si mesmas. Né? As pessoas não têm a menor noção do que é a mente, como é que funciona, e morrem de medo de olhar também. Né? Tanto é que, por exemplo, nas cadeias, a maior punição que, talvez não no Brasil, né, mas nessas cadeias de país desenvolvido, a maior punição que eles têm é colocar o cara na solitária. Né? Porque a solitária não tem nenhum nada demais ali, o que tem é você mesmo. Vai ter que agora ficar consigo mesmo, é a pior tortura que tem. Né? Traga um cara numa cela que ele não tem com quem conversar, nada para fazer. Ele vai ter que ficar consigo mesmo durante 15 dias. Os caras saem doidos, né? Até algumas pessoas afirmam que isso é, como é que chama? É contra os direitos humanos, né? Não tem um nome para isso, que assim, a tortura, sei lá, é desumano fazer isso com as pessoas, tal. Então, você vê como a pior tortura do mundo é você estar consigo mesmo, né? Os caras punem você, obrigando você a ficar consigo mesmo durante 15 dias, sem conversar com você, sem distrações. O cara fica doido, né? Sai de lá com problemas psiquiátricos. Né? Então as pessoas não têm preparo para isso. Não tem, é o pior demônio que existe. Né? Pior do que qualquer coisa, né? Essas pessoas têm medo de si mesmas, né? Da sua própria mente. Né? Então, enquanto a pessoa não está pronta para lidar com esse assunto, né? Então ela desenvolve, ela vai treinando, né? Vai treinando boas qualidades no mundo, né? No mundo material, que é o que ela conhece, né? O mundo exterior, o mundo das palavras, o mundo dos atos, dos objetos, né? Dos locais, da temperatura, da água, da rocha, da cadeira, da comida e da doença, do remédio, etc. Então a pessoa está... A única coisa que ela conhece é isso, né? A maioria das pessoas só conhece o mundo material, né? Elas não têm experiência com o mundo interior. A única coisa que toda a atenção dela, todo o conhecimento, toda a destreza dela está voltada para fora. Então, já que você não tem acesso ao mundo interior, então você começa trabalhando por aí, né? Começa fazendo atividades com o corpo, né? Que geram boas qualidades. Né? Então, inicialmente começa por aí. Né? Mas eventualmente aos poucos, né? Uma coisa também que é um corte fixo, né? Uma coisa assim, preto e branco, né? Mas aos poucos a pessoa vai ficando cada vez mais capacitada, cada vez mais internalizando, cada vez mais ciente, né? Do que é o que, né? Até que pode chegar o momento em que ela tem essas, digamos, vamos chamar de insight, né? A pessoa tem essa percepção clara, né? De que
na verdade, tudo que ela está fazendo até agora é apenas paliativo, né? Isso não resolve mesmo o problema, né? Porque você está apenas postergando o problema mais à frente, né? Você está apenas abafando o problema, né? Abafando o sofrimento, apenas colocando um band-aid em cima do sofrimento, né? Porque se você realmente enxergar o assunto mais profundamente, você vê que na verdade a raiz de tudo isso está na mente, né? Tudo isso, a raiz de tudo isso está na mente, né? Tanto quando você fala sobre sofrimento, que apenas a pessoa tem problemas, né, desarmonias interiores, né, que evita que ela seja feliz, né? Mesmo quando tudo está indo bem, ainda assim a pessoa sofre, né, porque ela tem um problema interior, né? Ou quando a pessoa não tem um problema tão interior, tão forte assim, né, que mesmo tudo dando bem a pessoa ainda sofre, né? Mas a pessoa tem um problema interior que evita que ela consiga coisas exteriores, ela consiga um bom emprego, ela consiga uma boa família, consiga um bom relacionamento. A pessoa tem algum problema interior que ela só procura encrenca para si mesma. Ela é irresistivelmente atraída para sofrimento exterior, né? Ela só faz maus amigos, ela só faz maus relacionamentos. Ela não consegue suster emprego, ela não consegue chegar na hora. Ela não consegue chegar no horário certo. Ela chega no horário certo, mas aí ela é mal educada com os outros, ela não consegue resistir à tentação e rouba o dinheiro, rouba o produto. A pessoa não consegue, sabe? Tem alguma coisa interior que queima lá dentro, que a pessoa é incapacitada de ter sucesso, assim, bem-estar exterior, né? Então esse é outro nível, né, de sofrimento, né? E a raiz desse sofrimento está o quê? Na mente. A mente é a raiz desse sofrimento, né? Mas e mesmo quando é mais ainda, mais exterior ainda, né? Quando você fala, é um problema que vem de fora, né? A pessoa, por exemplo, sofre violência, a pessoa tem alguma deficiência física, a pessoa é atropelada, a pessoa contrai alguma doença, a pessoa sofre violência, todo tipo de coisa que vem que você fala, pô, mas essa pessoa aí não tem culpa, né? Ainda assim, se você olhar a filosofia budista, ainda assim culpa é um pouco sua, né? Porque você se expôs a esse karma, né? Você por desejo, né? Por ter uma mente pesada, você acabou se inclinando ao nascimento humano. E quando você nasce como ser humano, você está exposto a todas essas coisas, né? Todas essas doenças. Você tem um corpo, o corpo envelhece e fica doente, né? Inevitável, o corpo é frágil, é fácil agredir esse corpo, é fácil, esse corpo está sempre exposto ao perigo da violência, sempre exposto ao perigo dos acidentes, dos vírus e doenças, e da velhice e da morte, né? Então, ainda assim, você fala, a raiz disso ainda é a mente, né? Porque é a mente que causa o nascimento, né? A mente é que deixa a pessoa presa no ciclo de nascimento e morte, no samsara, né? Então, conforme você vai progredindo mais e mais e mais na prática, você vai vendo essa mudança, né? Você vai gerando desencanto, mesmo pela bondade do mundo, né? E vai cada vez mais e mais ficando interessado nesse assunto da mente, né? Que é trabalhar, eu quero fazer o bem, mas eu quero ir direto ao assunto, eu quero ir na raiz do assunto. Que o bem, a raiz do bem e do mal é a mente, não é o governo, nem os nazistas ou os socialistas ou quem quer que seja, os ladrões e a polícia. A raiz de tudo isso é a mente dessas pessoas, né? Então, talvez a pessoa tenha essa insight, né? Então, o que acontece é curioso, porque aí você vai sentir até um desencanto, mesmo pela bondade mundana, digamos assim, né? Vai sentir uma sensação de desencanto, assim, uma sensação de puxa, isso aqui não vai muito longe, né? Só vai até aqui isso, né? Por mais que eu me esforce o máximo, se eu dedicar minha vida inteira a isso, o máximo que dá para acontecer é esse tanto. Só vai até aqui esse assunto. Aí você sente desencanto, né? Sente um desânimo em continuar naquela atividade. E aí a mente mais e mais começa a se inclinar, né? Em desejo de enfrentar o real, como é que chama? O real chefe tem um nome esqueci o nome. Quando você vai jogar um videogame, tem o chefe, né?
da fase, eu não esqueci, eu nunca joguei muito videogame, não sei essas coisas. Mas tem um chefão assim, né? Que você vai vencendo os inimigos até você chegar ao chefe principal, né? Então você fala, eu cansei de batalhar esses soldados rasos, né? Eu quero ir direto ao chefe do assunto, né? O general da tropa, né? Então aí a pessoa tem essa inclinação, né? Em buscar em, entrar no embate direto com a própria mente, com a raiz do assunto. Mas, apesar de ser uma busca interior, é uma busca que também pode ser feita 100% motivada por bondade. Né? Você falar, bom, o que eu quero e realmente quero é ajudar as pessoas. Que melhor forma de ter de ajudar as pessoas, de aprender, né? E depois ensinar as pessoas sobre como é que funciona a felicidade. Como é que a mente produz sofrimento e felicidade. Como é que é a forma correta de ter felicidade duradoura. Né? E não felicidade passageira. Você dá um prato de comida, a pessoa está feliz. Daqui a meia hora, volta os problemas todos. Né? Então, como é que faz para ter uma felicidade autossustentada, que não depende da caridade alheia? Uma felicidade que você constrói e carrega consigo mesmo, onde quer que você vá. Às vezes uma felicidade que dura além dessa vida. Né? Qual é o tamanho dessa felicidade? Uma felicidade que dura meia hora. Uma felicidade que dura 500 vidas. Não. Diferente, né? Diferente. Então, mesmo movido por bondade, não é uma coisa egoística, né? Uma coisa que você, mesmo a pessoa pode fazer isso ainda motivada pela mesma coisa que fazia ela engajar em obra de caridade, em ações sociais. Essa mesma volição pode levar a pessoa, então, a abandonar tudo isso, né? E resolver ir direto ao assunto, à raiz do bem e do mal. Né? Investigar e conquistar esse assunto. Né? Então, nesse sentido, não há contradição. Né? Não há contradição. Mas é interessante isso, né? Se você vai virar um monge, você abre mão de muitas coisas. Inclusive, uma coisa que eu lembro muito bem, né? Antes de eu virar monge, né? Meu último período antes de virar monge, mas virar noviço, na verdade, porque no mosteiro onde eu me ordenei, quando você vira noviço, você renuncia a todo o dinheiro que você possui. Né? Então, antes de virar noviço, eu doei todo o meu dinheiro. Né? Eu comprei algumas coisas para dar para os monges, né? Porque eu falei, essa é a minha última chance. Né? Eu fui no mercado lá em Guarim, comprei um monte de coisinhas assim, né? Um monte de comidas e tal, para eu doar para os monges. Né? Antes, quando os monges saíam para recolher esmola, no meu último dia estava eu lá na frente, né, eu não podia ficar lá porque eu tinha que ajudar os monges a carregar a comida, né? Aí eu pedi para uma outra pessoa, quando os monges chegarem, dou essa comida para eles em meu nome, porque eu vou estar ocupado ajudando os monges a carregar a comida, né? Então eu nem pude, nem tive a oportunidade de doar com minha própria mão, né? Mas um amigo doou em meu lugar, o meu local, né? Porque quando os monges saem para recolher esmola, sempre tem um leigo que vai atrás carregando um excesso de comida, né? Que às vezes é mais comida do que cabe na tigela, né? Aí vai um leigo atrás com uma sacola, né? Ajudando a carregar o excesso. Né? Então nesse dia era meu dever ajudar a carregar a comida, então eu não podia estar lá, né, para doar a comida aos monges. Aí eu entreguei a comida a uma outra pessoa, pedi para ela, por favor, né, que ela doasse em vez de mim, né? E também comprei algumas coisinhas assim e doei para o meu Upajjhaya, Lampoliam, né? Eu tive a oportunidade de doar algo, e eu não esqueço até hoje é algo que eu não esqueço, foi algo muito marcante para mim, né? Porque eu tenho muita fé na realização espiritual dele, né? Então eu tive a oportunidade de doar com as minhas próprias mãos, né? Algo que eu comprei, doar para o Lampó. Então, mas eu pensei nisso, essa é a minha única oportunidade de fazer isso. Depois que eu virar monge, eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais como comprar nada para doar, para fazer uma doação, fazer uma oferenda, né? Uma caridade, né? Depois que eu virar monge, e durante muitos anos também, eu tinha isso até escrito numa folha de papel, né? Eu lembrava assim, a partir de agora, a minha forma de ajudar as pessoas é a minha prática, né? A minha prática interior, a minha prática de autoconhecimento, né? A minha prática de entender como é que isso funciona. Né? É assim que eu ajudo as pessoas agora. Eu vou aprender isso, né, para eventualmente um dia poder ensinar as pessoas. Né? Então, o foco da sua bondade muda. Né?
Antigamente a sua bondade era voltada a fazer ações no mundo exterior, né? Mas aí, nesse ponto em diante, né, quando você sente que você tem maturidade e destreza suficiente, você volta o foco da sua bondade à busca interior, né? Tanto bondade para si mesmo como bondade para os outros, né? Porque você tendo aprendido, você então pode ajudar as demais pessoas, né? Mas mais do que isso, né, eu acho que eu também conversei com essa pessoa, às vezes mesmo que você não ensine, só de você existir já é uma bênção para o mundo, sabe? Se você realmente cultiva a sua mente, purifica a sua mente a um nível razoável, né? Só você estar vivo, né? Só as pessoas olharem você é uma bênção, né? Por isso eu digo isso por experiência própria, tendo visto, né, bons praticantes do Dharma na Tailândia, né, e fora da Tailândia, né? Só de você ver a pessoa te dá um alento no coração, fala, puxa vida, dá para fazer melhor do que isso, né? Dá para ser igual a essa pessoa, né? Essa pessoa existe, né? Então talvez eu tenha uma chance, né? Porque senão as pessoas perdem ânimo, né? Uma das coisas que mais me deixava triste, né, antes de virar monge era o desânimo que eu sentia com relação às pessoas, né? As pessoas é só isso, só vai até isso, né? Os seres humanos só conseguem esse tanto. É isso, né? As pessoas mais ligadas que eu conhecia não chegava a convencer, sabe? Por mais essa é a melhor pessoa que eu conheço na minha vida, e ainda assim era algo que não passava confiança, sabe? Não passava firmeza. Então é uma coisa que dá desânimo, né? Uma coisa que você pensa e você fala, puxa vida, então quer dizer que nós seres humanos estamos fadados a isso, né? Não dá para ir mais longe do que isso. É isso o máximo que chega uma pessoa, né? Então dá um desânimo, né, com a vida. Então só de você existir, né? Você ser uma pessoa sábia e existir, estar vivo, já é uma bela bênção para muita gente, né? Já é um raio de luz assim para muita gente, para quem tem visão, né? Para quem não tem visão, quem só olha coisas de maneira exterior, né, não consegue reconhecer. Mas quem tem sensibilidade, tem visão, consegue, né? Só de ver você, a pessoa sente, ela sente esperança, fala, então dá para fazer melhor, né? Se essa pessoa conseguiu, talvez eu consiga também. Muitas vezes tive isso, né? Muitas vezes só de estar perto dos outros monges, né? Ver eles fazendo as atividades dele, nem precisava conversar muito, sabe? Só de olhar a pessoa fazendo as coisas, eu falei, caramba, isso aqui é outro nível, né? Isso aqui é outro nível de ser humano. Algo que eu nunca encontrei antes, né? Isso eu nunca tinha visto antes, uma pessoa desse nível, né? Então é bondade assim diferente do que as pessoas não conhecem isso, então elas não conseguem reconhecer o que você está fazendo como útil, né? Mas quem tem sensibilidade, quem tem visão, consegue, né? Então aí a pessoa também perguntou para mim sobre se eu achava que um dia havia a possibilidade, né, da sociedade mudar, né, e não mais, e começar a forçar os monges, né, por exemplo, os valores sociais mudam e obrigar os monges a abandonar o modo tradicional de viver deles, né. A resposta é sim, essa possibilidade existe, né. Mas ela só vai se expressar mesmo se os monges perderem qualidade. Se os monges continuarem tendo qualidade na prática deles, né, pode ser que percam a popularidade, mas ainda assim vai ter sempre alguém que ajude, sempre vai ter alguém que tem visão suficiente, né? Exceto em casos extremos, né? Por exemplo, um movimento de um grupo, quer seja um grupo religioso ou um grupo ateu, né, que proíbe a sua religião, proíbe o budismo, como já aconteceu algumas vezes, né? Na Índia com o hinduísmo, com o mesmo Islão, ou em outros países que tornaram-se comunistas, né? Proibido ser budista, quem é budista proibido, né? Então nesse caso aí realmente é um caso extremo, né? Então essas coisas acontecem também, né? Algum grupo religioso, ou um grupo não religioso, um grupo, como é que chama, o oposto de religião, não é ateu, né? Sei lá, um grupo não religioso também pode ter esse efeito, né? A sociedade muda de tal forma que a sua existência como monge é proibida, é contra a lei, né? Então isso acontece, mas é raro, né? O que mais provável acontecer é as pessoas perdem interesse, né? Então elas não é que elas proíbem você de ser monge, mas ninguém, né, que se dane. Isso ocorre muito, né? Mesmo que não ocorra de uma escala grande, né?
Mas pequenos grupos, né? Você tem um grupo budista no local X, né? E as pessoas começam a ir embora, começam a ir embora, começam a ir embora, e de repente não tem mais o suficiente para pagar a conta de luz, né? Ou então, mesmo assim, mesmo que tenha um pouco de dinheiro para pagar a conta de luz, você não tem mais propósito em estar ali, porque ninguém mais está interessado em ouvir o que você tem a dizer, né? Mas é uma coisa vazia, inútil, né? A pessoa aí morre, né? Morre aquele local, né? Então isso pode ocorrer sim, mas isso ocorre quando os monges não têm o que oferecer para as pessoas, né? Não tem nada de valioso para oferecer para as pessoas. Aí realmente isso acontece, né? Mas na medida que os monges estiverem resolutos na sua prática e a prática deles estiver dando frutos, né? E as pessoas vão enxergar esses frutos, elas vão dar suporte, elas vão sempre ter alguém que tem visão suficiente, sabe? Para perceber que ali tem algo valioso, né? Agora, se os monges não têm nada para oferecer para as pessoas, ou oferecem só coisas banais como cerimônias, ou ficam recitando textos, né? Só simplesmente recitam textos. Aí, bom, isso eu consigo fazer só. Ler eu também sei. Não precisa que você leia o livro para mim. Me dá o livro que eu leio sozinho. Né? Quando os monges são só monges escolásticos, né? Só repetem aquilo que está escrito nas escrituras, vira uma coisa ritualística e dogmática e repetitiva, né? Sem sentido, um ritual vazio, né? Mesmo a leitura de um texto, né? Vira um ritual vazio, a pessoa lê, os outros ouvem. Para que eu vim até? Eu vim aqui para ouvir você ler um livro, eu podia fazer isso em casa, né? Então as pessoas param de oferecer suporte, né? E aí realmente ocorrem essas coisas, né? Então realmente aí não é mais possível viver de forma reclusa, de forma... Então aí as pessoas começam a fazer outras coisas, né? Então as ordens religiosas começam, sei lá, a abrir escola, abrir ordem, abrir creche, abrir isso, que é realmente bom, é bom fazer isso, né? Porque já que você não está sendo útil para a sociedade como uma fonte de inspiração e sabedoria, né? Então, pelo menos, bota a mão na massa e faça algo útil no prático, né? Ajuda as pessoas de alguma maneira prática, com escola, com hospital, com creche, com doação de comida, alguma coisa, sabe? Ficar sem fazer nada que não dá certo, né? Isso é inviável, né? Então, mas o problema é quando chega nesse nível, né? A prática já não é tão boa, né? Então aí começa a ter muitos abusos né? A moralidade vai caindo, a prática de conduta, né? A conduta vai ficando relapsa, né? E aí começa a surgir escândalos, aí vai se degradando, até que mesmo, não importa que caridade você faça, ninguém mais quer tolerar a sua presença, sabe? Então isso já aconteceu algumas vezes, né? No cristianismo tem exemplos assim, né? Muitos exemplos assim. No budismo também não está isento a isso não, né? Se você olhar na Tailândia, na Birmânia, no Sri Lanka, isso não ocorre assim como um todo, né? Mas vai acumulando, sabe? Um caso aqui, um caso ali, mais um caso, de novo mais um caso. E aí vai formando um grupo na população que já não tem mais paciência, sabe? Eu não quero mais saber de monge budista, porque isso uma história atrás de outra, de abuso, de corrupção e de mau comportamento. Chega uma hora que as pessoas ficam de saco cheio já, sabe? Então já tem, né? Na Tailândia tem gente que odeia budismo. Apesar de ser um país oficialmente 90% budista, né? Com certeza você vai encontrar aqui e ali uma pessoa que não quer nem ver budismo, porque ouviu história além de história, ou talvez tenha presenciado algumas histórias. A pessoa fica com preconceito, fala, não quero mais. Monge budista, todos eles são ruins, né? Aqueles que ela viu são ruins, então ela simplesmente começa a achar que todos são ruins, né? Então ocorre essas coisas, né? Então não é que seja impossível, né, isso ocorrer, ocorre mesmo, mas depende, né? Depende também dos monges, né? Não depende só da sociedade. Se os monges forem bons, né? Eu ainda acredito que sempre dá para continuar sobrevivendo, né? Dá para continuar existindo um modo de vida recluso, né? E monástico, né? Dedicado à meditação, né? Mas se os monges perderem a qualidade, aí com certeza isso é inevitável. A sociedade um dia vai se cansar, né? E parar de oferecer suporte, né? Isso é um fenômeno natural e correto, né? Que se realmente os monges não têm qualidade, eles não merecem suporte. Então está corretíssimo, né, a sociedade agir dessa forma, não tem nada de errado as pessoas agirem assim, né? Então
é algo normal e natural e correto, né? Então isso o Buda preveu já, né? Muito, mesmo quando ele estava vivo, ele já preveu, né, que um dia esse fenômeno ia ocorrer, né? Vai se degradando, 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 a qualidade dos monges vai caindo, 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 até um dia que ninguém mais está interessado no ensinamento do Dharma, né? Porque os exemplos são tão ruins, né, que ninguém está nem, mesmo que você fale tudo correto, né, a pessoa não leva você a sério, porque você não é o exemplo daquilo que você fala, né? Você fala uma coisa, mas você faz outra, né? Então as pessoas simplesmente associam, né, o ensinamento do Buda com hipocrisia, né? E aí realmente acontece isso, né? As pessoas não dão mais suporte à existência, né, dos monges corretamente, né? Não dão mais suporte à existência do monge. Então, corretamente, os monges deixam de existir, né? E aí, naturalmente, o Buda Sasana desaparece, né? Mas tudo isso é normal, tudo isso não tem nada de errado nessas coisas acontecerem dessa forma, né? É um processo normal e esperado, né? Se não fosse assim, jamais surgiria um Buda, né? Exatamente quando o Buda Sasana se degenera, desaparece, né? Que então se torna, começa a criar-se, né, a situação para que um novo Buda, um novo Bodhisattva, né, venha ao mundo e alcance a iluminação e ensine e coloque novamente em movimento, né, a roda do Dharma, né? Então é um fenômeno normal, né? Não tem nada de errado, é tudo normal, é tudo do jeito que é, né? Então quem tem visão, né, quem tem visão aproveita enquanto ainda é possível, né? Aproveita o máximo possível do seu tempo, né? Se tiver contato com bons mestres, com boas sangas, né? Com bons ensinamentos, não aproveita o máximo possível, né? Porque no futuro isso não vai ser mais, não vai estar mais disponível, né? Então, quem tem ouvidos, ouça, quem tem olhos, veja, e quem tem capacidade de praticar, pratique, né? Enquanto for possível. Okay? Então, por hoje é só, a gente não vai ter perguntas e respostas, né? Vou encerrar aqui. Arahant Sama Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipano Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami